Vamos lá, gente. Muito bom dia a todos, então, novamente. Nós estamos iniciando aqui a nossa aula de História, uma aula aqui para o terceiro ano do ensino médio. Hoje, dia 16 de julho, nós já tivemos uma aula de Geografia hoje, que já está à disposição para vocês no YouTube. E nós vamos agora para uma aula de História, tá? Lucas, se puder fazer um favor para mim de colocar o seu nome de novo aí no chat, porque quando você colocou eu não estava gravando ainda, tá? Então, se eu esquecer de salvar o chat depois, seu nome não vai ficar registrado. Então, melhor você colocar de novo aí, porque daí qualquer coisa não tem problema, né? Se eu esquecer aqui, não vai ter problema, não vai ter prejuízo nenhum para você. Então, nós vamos lá para o meu resumo, tá? Nós vamos falar primeiro da unificação alemã, na ordem que está na apostila, e depois falamos da unificação italiana, tá? Então, tem dois arquivos aqui, na verdade, um falando da unificação alemã e outro falando da unificação italiana. Vamos lá, primórdios da unificação alemã. Isso daí a gente já viu um pouquinho na aula passada, tá? Que a Alemanha, na verdade, por força do Congresso de Viena, né? O Congresso de Viena que reorganizou a Europa depois das guerras revolucionárias francesas, depois das guerras napoleônicas, criou aí a Confederação Germânica, uma unidade formada por 38 estados, né, 38 pequenos países. Então, a Alemanha não era um país unificado. Na verdade, nós tínhamos 38 pequenos países. Desses 38, algumas eram cidades autônomas, outros eram reinos, como a Prússia, por exemplo. Tá? Mas essa confederação ela era presidida pela Áustria. Tá? Então, eu tenho um grupo de nações que era chamado de Confederação Germânica, que era presidido pela Áustria. Logicamente que essa fragmentação favorecia a Áustria. Né? A Áustria, de certa forma, conseguia exercer hegemonia, supremacia sobre essa região. Pequenos países mais fracos, né, mais enfraquecidos, podendo, assim, tornando assim, mais fácil o exercício da hegemonia pela Áustria. Ok? Bom, dos 38 estados alemães, se destacava a Prússia, né? Era um reino de maior desenvolvimento e que liderou o processo de unificação. Então, o processo de unificação foi liderado pela Prússia, um país que não existe mais, mas que deu origem à Alemanha. Tá? Um primeiro passo, nós já vimos na aula passada isso daqui, mas um primeiro passo muito importante para a formação da Alemanha foi a Zollverein. O que foi a Zollverein? Uma liga aduaneira, ou seja, né, não havia ali cobrança de impostos pelos produtos que circulavam entre os países que faziam parte dessa Zollverein. Quem fazia parte da Zollverein? A Confederação Germânica. Tá? Então, os países da Confederação Germânica, eles não cobravam impostos de produtos importados, né, produtos, ou seja, oriundos dos países da Confederação que circulavam, né, de um país para outro. Tá? A Áustria estava excluída, mas os outros países estavam incluídos. Isso garantiu maior desenvolvimento industrial para os reinos germânicos, principalmente para a Prússia, né, que aumentou, então, o seu mercado consumidor. Então, a ideia aqui é a criação de um mercado consumidor mais amplo, que incentivaria o desenvolvimento da indústria, principalmente da Prússia. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o reino da Prússia. Lembrando lá que em 1848, na Primavera dos Povos, né, na Prússia, ocorreu uma revolução, né, que chegou a propor a unificação, levou a questão para o rei prussiano, que não queria ali, né, não quis, né, se pronunciar, né, como imperador da Alemanha, porque tinha medo de uma retaliação da Áustria, né? Então a Áustria abafou essa tentativa de unificação, uma tentativa também de unificação liberal, tá? Até mesmo porque os revolucionários começaram a elaborar uma constituição, reuniram-se em uma assembleia na cidade de Frankfurt e começaram a preparar uma constituição, convidando então o rei prussiano para ser o imperador alemão, né, ser o monarca de um império constitucional. Tá? A Áustria realmente ela abafou esse movimento, né? Ela, o exército austríaco,
né? Ele se organizou ali para abafar o movimento e, a partir desse momento, os alemães, então, começam a entender que não haveria forma de unificar o reino sem uma guerra com a Áustria, né? Só poderiam se unificar se conseguissem derrotar a Áustria. Muito bem, então, já que a opção seria a guerra, a Prússia começou a voltar-se para o seu fortalecimento militar, né? Começou a fortalecer o seu exército com o objetivo de vencer a Áustria. Vencer a Áustria. Então, estabeleceu-se uma aliança entre a alta burguesia, tá? A alta burguesia alemã, tá? Os comerciantes, industriais, e os Junkers, que eram uma aristocracia rural, que controlava tanto a administração quanto o exército. Nós não tivemos, então, uma modernização plenamente liberal na Alemanha, né? Uma modernização mais conservadora, tá? Então, nós tivemos ali a unificação, né? Mas de uma forma mais conservadora, porque permaneceu ali a aristocracia no poder, né? Em parceria com a burguesia. Então, promoveram a modernização do exército, que foi um instrumento que garantiu a unificação da Alemanha. Tá? E quem vai organizar tudo isso foi o primeiro-ministro alemão, um aristocrata chamado Otto von Bismarck. Ele foi convidado para ser primeiro-ministro pelo rei prussiano, o Guilherme I, e ele que vai organizar todo o processo de unificação. Lembrando que o principal instrumento foi o exército. Tá? Então, Bismarck ele promoveu um desenvolvimento industrial, modernizou o exército prussiano e manobrou a política externa, né? De forma a provocar conflitos que permitissem com que a Alemanha conseguisse se unificar. Tá? Então, Bismarck desenvolveu a economia, principalmente a indústria, ele desenvolveu o exército e, por meio desse exército, ele conseguiu promover a unificação. Tá? Ele vai, então, manobrar diplomaticamente para conseguir declarar guerra, né, a vários outros países para poder promover a unificação. Tá? Então, a unificação, desenvolvimento capitalista na Alemanha não ocorreu através de uma revolução liberal. Né? Houve uma tentativa de uma revolução liberal, em 48 foi fracassada, né? Mas o desenvolvimento capitalista da Alemanha ocorreu através do surgimento de um Estado aristocrático, né? Baseado nos Junkers. É isso que eu falei quando eu estava discutindo esse ponto aqui com vocês. Nós não tivemos uma revolução liberal na Alemanha. Nós tivemos o quê? O desenvolvimento de um Estado aristocrático, autoritário, conservador, que intervinha na economia, né? Então, não foi um Estado liberal propriamente dito, tá? É um Estado que, sim, que intervinha na economia para fazer com que houvesse um aceleramento do desenvolvimento econômico, né? Se a Alemanha se tornasse um país liberal, ela não conseguiria o desenvolvimento que ela conseguiu. Por quê? Porque ela não ia conseguir concorrer de igual para igual com a Inglaterra, com a França, que já eram potências industriais. Né? Então, houve necessidade do Estado interferir a promover um desenvolvimento mais acelerado para que a Alemanha conseguisse chegar ao mesmo nível que os países já industrializados, que os países da Inglaterra e da França. Tudo bem, como que foi o processo de unificação, então? Primeiro, então, nós sabemos que o processo de unificação realizou-se através de guerras, através de conflitos, né? Então, Otto von Bismarck manobrou ali a diplomacia para provocar esses conflitos. Muito bem. Qual que era o objetivo dele? A Áustria. Guerra contra a Áustria. O principal inimigo dele era a Áustria. Mas ele primeiro arrumou guerra com a Dinamarca. Né? Então, em 1866, o exército alemão, o exército prussiano já bastante desenvolvido, né? Bismarck ele propôs a anexação de 2 ducados, né? O Holstein e Schleswig. Aqui está errado, se eu não me engano, aqui é W, tá, gente? Na hora de digitar aqui, isso é errado. Se eu não me engano, aqui é W, não é M, tá? Schleswig, né? Holstein e Schleswig eram regiões de população predominantemente alemã, mas estavam sob administração da Dinamarca. Então, isso foi imposto pelo Congresso de Viena. Muito bem. Então, o que o Bismarck queria? Não, eu quero esses ducados de volta. Eu quero esses ducados aqui para a Prússia, para a Alemanha. São povos alemães. Não tem nada a ver com a Dinamarca.
o Bismarck, muito espertamente, convidou a Áustria. Ô, Áustria, vamos lá, são territórios alemães, não tem nada a ver com a Áustria. Vamos derrotar a Áustria, a gente anexa esses territórios, né? Lembrando aqui, ó, não havia nenhum organismo internacional naquela época que avaliasse essas questões, né, de disputas territoriais. Então, é tudo resolvido na guerra mesmo, né? Então, a Prússia se aliou à Áustria, né, prometendo para a Áustria dividir. Um ducado ficaria com a Prússia, outro ducado ficaria com a Áustria. E foram à guerra contra a Dinamarca. Bem, a Dinamarca foi derrotada muito rapidamente, né? A Dinamarca foi derrotada muito rapidamente e, então, era para dividir, né? Um ducado tinha que ser entregue para a Áustria. Bismarck entregou um ducado para a Áustria? Não entregou um ducado para a Áustria. E isso fez, então, com que ocorresse uma nova guerra. Uma guerra agora contra a Áustria. Então, a guerra contra a Dinamarca foi planejada para ele ter uma desculpa, digamos assim, para uma guerra contra a Áustria. Ele não tinha nada a ver com a Áustria, não tinha nenhuma questão para ser resolvida com a Áustria, tinha questão para ser resolvida com a Dinamarca. Tá? Mas ele usou dessa questão para ser resolvida com a Dinamarca para provocar uma guerra contra a Áustria. Não deu o ducado que tinha prometido para a Áustria, e isso fez com que esses outros dois países entrassem em guerra. Né? E aí, os prussianos se aliam aos italianos. Então, quando a gente estiver falando da unificação italiana, a gente vai falar disso aqui de novo. Né? Então, os italianos e prussianos se uniram contra a Áustria, porque a Áustria também exercia hegemonia sobre a Itália, né? Principalmente sobre o norte da Itália. Tá? Então, os italianos se uniram aos prussianos para derrotar a Áustria, para promover novamente a unificação também da Itália. Tá? Então, os italianos invadiram o sul da Áustria e os prussianos o norte da Áustria. Tá? Os prussianos venceram os austríacos, né, em uma guerra muito rápida, né? Durou apenas 6 semanas, 1 mês e meio. Né? Então, foi uma vitória fulminante na Batalha de Sadova, né? Obrigando, então, os austríacos a assinarem o Tratado de Praga. Né? Bom, então a unificação da Alemanha se completou aí quando a Áustria foi vencida. Não era a Áustria que impedia a unificação, não era a Áustria que exercia a hegemonia. Sim, mas a unificação não foi completa. Por quê? Porque aí entrou na questão a França. Né? A França tinha muito medo, né, de uma formação de um outro país, de um outro reino muito poderoso na sua fronteira. Né? A França faz fronteira com a Alemanha. Né? Então, ali existia uma confederação germânica de 38 pequenos países. Então, não tinha um grande desenvolvimento, não tinha um grande poderio. Mas, se a Alemanha se unificasse, seria um país muito poderoso. Então, a França temia muito ter fronteira com um país muito poderoso. Então, a França entrou no meio da questão impedindo a unificação da Alemanha. Né? Então, a França tinha muita influência sobre os estados do sul da Confederação Germânica, né? Tinha muita influência sobre essa região, e a França falou assim, não vai unificar, não. Esses estados do sul não vão unificar, esses estados do sul vão ficar sob a hegemonia da França. Né? Então, olha aí, ó, Napoleão III da França impediu a anexação dos estados alemães do sul. Okay? Então, ocorreu ali a unificação dos estados do norte, né, sobre a liderança da Prússia, mas os estados do sul não conseguiram se unificar. Então, a unificação da Alemanha não se completou. Agora, a pedra no sapato de Bismarck, lá o primeiro-ministro alemão, era a França. Então, ele tinha que ter uma desculpa de ir para a guerra contra a França. Né? Ele teve que arrumar uma desculpa para ir à guerra contra a França. Muito bem. O que acontece? A desculpa, o pretexto de uma guerra contra a França ocorreu quando vagou o trono espanhol. O trono espanhol ficou vago. Né? Morreu lá o rei espanhol sem deixar descendentes. Né? E aí, então, o primo, né, parente do Guilherme I, rei prussiano, se candidatou ao trono espanhol. Esse cara aqui, o Leopoldo Hohenzollern. Ele se candidatou ao trono espanhol. Aí o Napoleão ficou louco. Napoleão III da França ficou louco. Por quê? Porque ele ia ter dois países dos dois lados da fronteira, a França de um lado, a Prússia de outro lado, a Alemanha de outro lado, que eram aliados, né? Eram familiares, eram parentes. Né? E aí, então, ele exigiu, Napoleão III exigiu a retirada da candidatura do Leopoldo Hohenzollern do trono espanhol.
Bem, o Guilherme I respondeu lá para o Napoleão III, né? Deu uma resposta para Napoleão III e deu esse documento, então, para Bismarck. Bismarck, envia esse documento aqui na verdade, para o diplomata, para o embaixador francês lá, tá? Essa minha resposta aqui, ó, ao Napoleão III, tá? Envia para ele. O que o Bismarck fez? Ele pegou aquela resposta do Guilherme I, o rei prussiano, e modificou a resposta. Modificou a resposta, dando a ideia de que o Guilherme I estava insultando os franceses. Então, ele modificou essa resposta, ó, que cara do mal, modificou a resposta e, nessa resposta, insultou os franceses. Essa resposta, né, esse telegrama de resposta, não foi só para o embaixador francês. Bismarck mandou para os jornais. Então, os jornais franceses publicaram essa resposta. E os franceses ficaram babando de ódio. Por quê? Porque essa resposta insultava os franceses. E a França, então, babando de ódio, declarou guerra à Prússia, declarou guerra à Alemanha. Daí, Bismarck conseguiu, então, esse pretexto para ir à guerra contra a França, né? Os franceses foram derrotados muito rapidamente. Então, nós estamos falando aqui da Guerra Franco-Prussiana de 1870. Né? Os franceses foram derrotados muito rapidamente na Batalha de Sedan. Né? O exército francês invadiu, né? Um exército prussiano invadiu a França, né? Ocupou Paris. Paris foi ocupada. Foi a época aí da Comuna de Paris, né? Então, Paris foi ocupada, né? Foi sitiada pelo exército prussiano. Napoleão III foi derrotado, né? E em Versalhes, no Palácio de Versalhes, olha a humilhação para a França, né? Guilherme I foi coroado imperador da Alemanha. Aí sim a Alemanha totalmente unificada, né? Inclusive o sul da Alemanha, tá? Então, uma humilhação para a França. O cara foi coroado imperador em território alemão, em território francês, tá? Em janeiro de 1831, então, forma-se o Segundo Reich, né? O que é o Segundo Reich? O Segundo Império Alemão. O primeiro Reich era o Império Medieval Alemão, o Segundo Reich, o Império Alemão do século XIX, e o Terceiro Reich, o Império Nazista, tá? Então, o tratado foi assinado, um tratado de paz entre a França e a Alemanha, né? E a França foi obrigada a pagar uma indenização de guerra e entregar a Alsácia-Lorena para a Alemanha. Então, 2 territórios franceses foram entregues para a Alemanha. Isso gerou um sentimento revanchista muito grande da França, né? E a França ficou babando de ódio contra a Alemanha, qualquer motivo que teria, ia para a guerra contra a Alemanha. Isso daí foi um dos motivos da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, esse surgimento da Alemanha como uma nação muito poderosa dentro do contexto europeu rompeu o equilíbrio europeu, né? Rompeu o equilíbrio de nações da Europa, né? Impulsionando o que? O sentimento revanchista francês. Né? A Alemanha entrou de solo na corrida colonial, né? Tentando encontrar novas colônias, inclusive colônias que poderiam já ser de outros países, né? E isso resultou essa tensão entre os países provocados pelo surgimento de uma grande potência, a Alemanha, criou a tensão ali que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Okay? Então, nós vamos agora para a unificação italiana. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a unificação italiana. Não vai dar para terminar hoje, mas a gente começa. Né? Então, primórdios da unificação italiana. Nós já vimos, a Itália era dividida em vários estados independentes. Né? Dominados por governos absolutistas. No sul, nós tínhamos o Reino das Duas Sicílias, sob o domínio da família Bourbon. No centro, os estados pontifícios, sob o domínio papal, o Papa dominava essa região. No norte, nós tínhamos uma grande divisão, né? Grande fragmentação. Nós tínhamos alguns principados, né? Módena, Toscana, Parma, que eram governados por príncipes austríacos, então eram países independentes, digamos assim, né? Governados por príncipes austríacos. O reino lombardo-vêneto, então tínhamos um reino ali, mas que estava sob o domínio direto da Áustria, né? Sob o domínio direto da Áustria, não tinha independência, e o reino do Piemonte e Sardenha, que era o único reino independente do norte da Itália, né? Os outros estavam sob o domínio direto da Áustria ou governados por príncipes austríacos, né?
Nós já vimos também que os movimentos de oposição era a Jovem Itália, liderado pelo Mazzini, um grupo formado por pessoas de classe média, né, e que eram liberais, os Camisas Vermelhos, também liberais, né, liderados pelo Giuseppe Garibaldi, e o Ressurgimento, liderado pelo Conde Camilo Benso, Conde Camilo de Cavour, que era uma classe mais abastada, era da alta burguesia, que era um movimento um pouco mais conservador, não era tão liberal, não queria a república, queria o surgimento de uma monarquia liberal na Itália. Muito bem. O norte da Itália, ao longo da segunda metade do século XIX, passou por um processo de industrialização. Tá? O norte da Itália passou por um processo de industrialização. O reino do Piemonte, né, passou, então, a ser um reino um pouco mais desenvolvido, um pouco mais rico, tornando-se, então, um reino mais importante da Península Itálica. Né? E o único reino, então, com condições para liderar o movimento de unificação. Tá? E a alta burguesia, logicamente, que desejava essa unificação, porque ampliaria o seu mercado consumidor e uma nação poderosa, uma nação unificada, poderosa, poderia disputar, né, colônias, poderia promover negociações mais vantajosas entre os outros países europeus, dentro dos outros países europeus. Tá? Então, em 48, nós tivemos um movimento revolucionário na Itália, né? Então, nós já estudamos isso daqui. Na Lombardia, lembra aquele reino que era dominado pela Áustria, os rebeldes, eles se insurgiram contra a Áustria, né? Receberam apoio do rei do Piemonte, né? Declarando guerra aos austríacos. Os austríacos venceram, derrotaram os lombardos, né? Os italianos. Carlos Alberto precisou abdicar, né? Ele não pôde mais reinar sobre o reino de Piemonte, né? E essa tentativa de revolução liberal, de unificação da Itália, fracassou em 1948. Né? Então, o processo de unificação da Itália começa, né, um pouco depois, tá? Quando, então, o rei do Piemonte, o novo rei do Piemonte, o Vítor Emanuel, chama ali o Camilo Benso, o conde de Cavour, é o líder do Ressurgimento, para primeiro-ministro do Reino de Piemonte. Então, se a unificação italiana foi arquitetada pelo Otto von Bismarck, né, a unificação italiana foi arquitetada pelo Camilo Benso, né, pelo Conde de Cavour. Né? Cavour modernizou o Estado do Piemonte, né, o Reino do Piemonte, e estimulou a luta contra a Áustria pela unidade italiana. Tá? Então, nós vamos ver alguns conflitos aí que promoveram a unificação italiana. Primeiro, né, uma aliança franco-piemontesa, tá? Ou seja, o Piemonte firmou uma aliança com Napoleão III da França, tá? Um pacto anti-austríaco. Tá? Então, Reino do Piemonte e França estabeleceram um pacto anti-austríaco. Se algum desses países fosse atacado pela Áustria, os dois países se uniriam para combater a Áustria. Tá? Então, devido a isso, em 1858, eclodiu uma guerra contra a Áustria. Tá? Então, as tropas, né, da França e do Piemonte venceram algumas batalhas, como Magenta e Zolferino. Tá? Porém, como a Prússia ameaçou intervir nessa guerra, a França se retirou. Né? A França, os franceses se retiraram. Não, precisamos proteger nossa fronteira. Os prussianos estão ameaçando entrar na guerra, então nós precisamos proteger nossa fronteira. Retirou suas tropas da guerra. Né? E os piemonteses ficaram sozinhos contra a Áustria. Como os piemonteses não tinham força suficiente de vencer definitivamente a Áustria, os piemonteses fizeram um tratado de paz com a Áustria. Venceram algumas batalhas, não foi uma vitória definitiva, mas como a França se retirou, os piemonteses tiveram que assinar o tratado de paz, né? O Tratado de Zurique. Né? A Veneza ficava com a Áustria, a Lombardia vinha para o Piemonte. Né? Então, olha ali, ó, o reino lombardo-veneziano, né, que era totalmente sob o domínio da Áustria, foi desmembrado. Parte, ou seja, Veneza continuou com a Áustria, Lombardia veio para o Piemonte. Então, o Piemonte conseguiu anexar a Lombardia. O primeiro passo em direção à unificação. Porém, como a Piemonte tinha feito aliança com a França, precisou entregar 2 territórios para a França, né? Nice e Saboia, 2 territórios piemonteses que foram entregues para a França. Muito bem.
No mesmo momento, né, que o Piemonte estava guerreando contra a Áustria, Garibaldi começa a realizar o seu movimento, né, de insurreição também, né, lá no norte da Itália também. Lembra daqueles principados, Toscana, Módena, Parma? Então, Garibaldi atua nessas regiões, né, começa uma revolução nessas regiões, e essas regiões são os austríacos, os príncipes austríacos que dominavam essas regiões são derrotados, né? As tropas de Garibaldi vencem, né, e tomam essas regiões. E organiza-se um plebiscito. O que essas regiões querem? Querem se tornar independentes ou querem incorporação ao Reino do Piemonte? E elas decidem que querem se incorporar ao Reino do Piemonte. Então, o Reino do Piemonte tinha anexado a Lombardia, agora anexa a Toscana, a Parma e Módena. Então, no norte da Itália, praticamente, com exceção de Veneza, todo o norte da Itália estava unificado. Então, cria-se o Reino da Alta Itália, né? Reino da Alta Itália, no norte da Itália. Né? Porém, aqui nós já falamos, né? Acho que saiu errado esse parágrafozinho, esse itemzinho aqui. E, então, em 1860, Garibaldi vai para o sul da Itália. Ele vai atacar o reino das Duas Sicílias, né? Lá o reino da família dos Bourbon, tá? Com os seus 1000 camisas vermelhas, né? Os seus, o seu exército, né? Ele vai para o sul e consegue conquistar a cidade de Nápoles, né? Conquista a cidade de Nápoles, o rei, né, se eu não me engano, Fernando II, né, o Fernando IV, acaba fugindo, né, e ele então consegue dominar o reino das Duas Sicílias, né, o sul da Itália, então, passa também a fazer parte do reino do Piemonte, né, então eu vou ter aí quase que a Itália toda unificada. O que resta, então, para unificar? Resta Veneza, que ainda estava sob domínio austríaco, e resta os estados pontifícios, região do centro da Itália, né? Região do centro da Itália, que estava sob domínio do Papa, né? Mas o Papa não tem exército, né? Qual que era a dificuldade de anexar a região ali do centro da Itália? Napoleão III, né, tentando ali ganhar a simpatia dos católicos franceses, declarou que ia proteger os estados papais, ia impedir que o Piemonte conquistasse os estados papais. E mandou, então, um exército francês proteger os estados papais. Tá? Então, essa era a dificuldade. Tá? Então, como que a Itália vai se unificar, né? Conquistando Veneza e conquistando os estados papais, a gente vai ver amanhã. Tá? Então, vou deixar um pouquinho aí, já deu o horário aqui, a gente vai deixar um pouquinho aí para a gente terminar amanhã. Então, a gente vai discutir, né, o finalzinho da aula de geografia, do módulo de geografia amanhã, e esse finalzinho do módulo de história amanhã, tá? Então, dois conteúdos aí a gente conclui amanhã, dando conclusão para a apostila, né, tanto de história como de geografia, ok? Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente retorna para encerrar aí de vez a apostila. Então, um abraço para vocês. Tenham todos uma ótima tarde, né? E a gente se reúne amanhã novamente. Um abraço, pessoal. Até mais.